Pessoal, então, bem-vindos a Na Trilha da Razão. Meu nome é Guilherme e eu estou hoje com o Birajara Franco Rodrigues. O Birajara é advogado, graduado pela Faculdade de Direito de Varginha, presidente da 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Minas, em Varginha, com a primeira gestão de 2013 a 2015 e a segunda de 2016 a 2018. O Birajara também é membro julgador, ou foi membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Minas, na gestão de 2019 a 2021 e também na atual, de 25 a 2027. O Birajara foi professor da Faculdade Senec de Varginha, a FASECA, de 84 a 2009, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Reassumiu como professor da Faculdade Senec de Varginha em janeiro de 2016, na disciplina de Direito Material do Trabalho 1, até abril de 2021. Ele tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público e Privado, dedica-se especialmente ao direito do trabalho, no exercício da profissão no processo do trabalho. O Birajara também é especialista em administração e desenvolvimento organizacional. Mas o que traz o Birajara aqui hoje é o interesse dele e a atuação em temas de parapsicologia e ufologia. Ele ministrou o módulo de hipnose da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea até 2023 e é autor dos livros O Caso Varginha e A Desconstrução de um Mito, no qual ele é coautor junto com Carlos Reis. Na Pista dos UFOs, discos voadores no sul de Minas. Birajara, obrigado por você estar conosco aqui, por você ter aceitado o nosso convite, compartilhar seu tempo e seu conhecimento para falar sobre um tema que é muito interessante. Eu agradeço, Guilherme. Durante muito tempo, os sites, as revistas, as publicações de ufologia começaram a sofrer uma leve modificação no modo de entender o fenômeno, ou uma pretensa modificação do modo de entender o fenômeno. E então, alguns artigos de cunho mais racional, mais lógico, começaram a ser publicados nesse meio. Isso era raro. Hoje em dia, tudo melhorou um pouquinho, porque nós temos sites especializados aí no assunto, só que para mostrarem os contrapontos, que sempre foram necessários durante essas 7, 8 décadas de que a ufologia se gaba de existir. Então é muito importante para nós, ainda existe uma raridade nesses meios, digamos, acadêmicos, de existir um site como o de vocês, seu, do Gabriel e outros. Por quê? Porque a ênfase à academia, à postura acadêmica, à metodologia científica, no trato e no entendimento do fenômeno, é extremamente importante para que nós, ufólogos, aprendamos a raciocinar. Óbvio, eu estou dizendo óbvio para uma pessoa com as suas credenciais, mas isso é importante para nós. De forma que participar do seu site, da sua live, para mim é algo histórico. E tenho certeza que para muitos colegas da ufologia, infelizmente nem todos, mas para muitos colegas da ufologia isso será realmente muito honroso. Muito obrigado. Não, e honra, o Birajara é minha, eu comentava com você antes de começar a gravação, eu li muito material seu, né, sobre Varginha, inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e também tenho acompanho você, li o livro Desconstrução do Mito, né, seu e do Carlos Reis, e eu tenho uma posição muito próxima à sua, sou bastante cético com relação às alegações que a gente costuma ver na ufologia, né, e é como você disse, acho que é bem importante, interessante que haja esse contraponto, né, que haja pessoas, enfim, com a sua experiência e o seu contato nessa área ufológica, que, enfim, venham ao público e comecem a contar versões, enfim, que são diferentes daquelas que a gente costuma ouvir, né? De que descobridores chegaram, abduziram pessoas, ou que viram, enfim, fizeram círculos em plantações, assim por diante, sem que muitas vezes haja um contraponto, como você comentou agora, né? A ufologia tem essa característica. Durante décadas, 70, 80, existindo, defendendo apenas aquilo que ela considera uma hipótese ET, uma hipótese extraterrestre. Talvez ela não tenha pensado muito, até hoje, na validade, na plausibilidade dessa hipótese, mas ela ainda a adota. A grande maioria dos ufólogos pensam assim, a tal ponto que, se falamos em supostos objetos voadores não identificados, ou UAPs, né, objetos anômalos, voadores, Anômalos, qualquer né? que sejam, Uhum. necessariamente estamos falando em naves pilotadas por seres extraterrestres que vêm até aqui. Se você sai deste viés, se você sai dessa visão, você não é ufólogo. Eu ouvi isso recentemente de alguns colegas.
Se você não admite mais a hipótese de que UFOs sejam naves de outros planetas, você não é mais ufólogo. Eu não me considero ufólogo, sim, porque eu estudo o assunto, gosto do tema, o tema me fascina tanto quanto antes. Mas ser ufólogo é afirmar que todo disco voador, entre aspas, vem de outros planetas e se trata de uma nave extraterrestre, aí me considerem não mais um ufólogo. Eu terei que aceitar essa peixe. Birajara, eu ia começar perguntando sobre o seu interesse em ufologia, mas eu vou pular para essa, aproveitando o seu comentário. Acho que isso que você fala é muito daquilo que justifica a classificação da ufologia como uma pseudociência, né? Essa questão de você ter um grupo de pessoas que somente procura evidências confirmatórias com relação a crenças prévias, a falta de um escrutínio, assim, muitas vezes um escrutínio crítico, né? De as pessoas analisarem evidências e pensarem em hipóteses alternativas, entre outras questões, né? E eu acompanhava uma entrevista sua recente que você usa, inclusive, esse termo, pseudociência, né? E não sei como você, de que forma você pensa a ufologia como uma pseudociência? Durante muito tempo, a gente achou que essa expressão pseudociência era absolutamente desrespeitosa. Então, pensávamos assim. Pensávamos, eu e tantos outros ufólogos. Estou falando até do Brasil, porque do exterior eu tenho pouco conhecimento para falar. Mas depois a gente compreende o porquê que uma área de pensamento humano, que seja ufologia ou similares, não são ou não se comportam como ciência. Você mata tudo no início da sua pergunta. Como é que se pode considerar uma ciência aquela que, com um viés de confirmação claro, já escolhe a conclusão que quer, a hipótese que mais lhe agrada, em desprezo de todas as outras, fazendo uma seleção das informações, né? Que é outro viés, viés de informação, e aí ela tira antes uma conclusão sem pensar na validade, na plausibilidade das premissas. Então, quando se fala em ufologia, cujo trabalho experimental, né, de experimentos é mais impraticável ainda, não se pode falar numa ciência, praticamente. De jeito nenhum. Ainda que, se nós quiséssemos, nós podíamos desenvolver um trabalho de cunho científico em termos de raciocínio, né? Pensando na filosofia da ciência, pensando bastante na gnoseologia, que é o estudo e a validade do próprio conhecimento, aí nós conseguiríamos, de fato, brindar as pessoas, o mundo, o que fosse, dentro do nosso ufanismo exagerado que tem aí, de contribuirmos com alguma coisa. Mas, infelizmente, a ufologia ainda se mantém ranheta, né? Renitente nessa postura, com algumas modificações que nos deixam tranquilos. Carlos Reis, meu coautor, é um deles. João Marcelo, do site João Marcelo, hoje representa no Brasil para nós aquele site que mais nos coloca ao par das modificações, das alterações e das informações importantes, e tanto céticos quanto cientistas vêm contribuindo no tema ufologia. É o canal João Marcelo, que é mais responsável por isso. João Marcelo praticamente trabalha todos os dias, nos colocando ao par desses experimentos, dessas análises de filmes, análises de fotografias e até das discussões em torno dos relatos, né? Que é o que mais conta a ufologia, que é o relato. Então, isso é o viçareio, mas ainda precisamos lutar bastante por isso, porque aqueles que o fazem, como um ou dois ou três desse país, talvez eu e mais alguns, dentre eles, os dois que eu citei, são verdadeiramente execrados. Direito das pessoas. Fazer o Sim, quê? Pensam como querem. sim. Não, eu acho que, Gilberto, você menciona sobre os relatos, né? Acho que esse é outro problema com pseudociência de forma geral, e aqui falando sobre a ufologia, que é muitas vezes uma confiança excessiva em evidências que são frágeis, né? Como, por exemplo, relatos testemunhais. Então, acho que uma das questões, eu lembro, porque eu tenho bastante leitura em ufologia, porque eu, quando eu era jovem, consumia muita revista, livro, e tenho ainda muito material. E me chamava a atenção essa questão depois, à medida que eu fui aprendendo um pouco mais sobre ciência, uma coisa que me chamava a atenção era exatamente uma confiança excessiva em peças de evidência que elas não são exatamente boas ou boas o suficiente para tentar justificar uma certa conclusão, né? Você menciona. Por isso, chamadas de evidências anedóticas, né? Exatamente por Exatamente, isso. exatamente, Você é. pega o relato, faz dele o que quer e não se aprofunda, e o relato não oferece dados suficientes para a gente considerar o que seja realmente real em termos por trás daquilo.
Sim, e às vezes, Bernardo, inclusive, a própria condução de entrevistas ou de conversas com testemunhas que extraem, né, no processo de própria extração dessas informações, né, muitas vezes são entrevistas condicionadas, as próprias perguntas. Eu assisti agora, semana passada, eu eventualmente abro um outro canal de ufólogos aqui no Brasil para, enfim, para ver o que eles estão conversando. E assisti enfim, um profissional conversando com uma pessoa que havia alegado ter visto algumas luzes próximas à casa dela, e era interessante que as perguntas eram todas direcionadas, assim, não tinha nenhuma pergunta que pudesse fazer a pessoa pensar se aquilo que ela está dizendo de fato era aquilo que ela viu, se a memória dela é boa. Então, perguntas assim que, na verdade, elas acabam induzindo a resposta que o próprio ufólogo deseja obter, né, na entrevista. Exatamente, eu assisti isso muito. Talvez eu tenha praticado isso muito, né? Porque, como você disse no começo, hoje eu procuro, pelo menos um pouco, dentro das minhas possibilidades, corrigir erros que a gente cometeu no passado. São muitos, são inúmeros. Um deles é exatamente esse. Eu já pude assistir colega do meu lado, quando fomos entrevistar umas testemunhas de um caso que havia ocorrido em um certo meio rural, e entrevistar uma senhora bem velhinha, de 70, 70 e poucos anos de idade, com pouco contato com a cidade, de cultura muito singela, e nós pedimos, como sempre pedimos, que ela relatasse aquilo que ela dizia ter visto e que se podia comparar com alguma coisa que ela conhece. Que já é um tanto estranho, porque você comparar uma suposta nave extraterrestre com alguma coisa conhecida já é um negócio. Mas a gente faz isso muito, ou fazia. E ela, não, não, porque eu não sei, mas e o colega e eu, mas a senhora não conhece nada, alguma coisa, aquela caixa de sapato ali, alguma coisa, o que a senhora pode comparar com aquilo que a senhora viu? E ela se recusava a dizer, o que era um bom sintoma, um bom sinal. Não diga, não, não, não se negue isso. De repente o colega pergunta, parecia um vagão de trem? Ela falou, parecia exatamente um vagão de trem. Um vagão de trem. Quer dizer, a imaginação Quando? fértil de Uhum. nós, ufólogos, induziu diretamente a testemunha, provocando nela um alívio. Oh, graças a Deus, eles querem que eu diga que parecia um vagão de trem, agora não me amolam mais. E Sim, confiam na minha palavra. sim. E eu Isso é acho que ruim. não, Pois eu ia não. comentar que às vezes até esse tipo de indução acaba contaminando a memória, né? Você cita no seu livro, no Discussões do Mito, cita o trabalho da Elizabeth Loftus, que é uma psicóloga que ela trabalha muito com a questão de como a memória nossa é maleável, né? E acho que vários casos da ufologia eles envolvem isso. Eu tenho lido sobre Roswell, por exemplo, e o quanto a reconstrução da história, ela provavelmente ela é contaminada por muito tempo que passou, porque o caso aconteceu em 47, as pessoas, alguns pesquisadores foram atrás da história nos anos 70. Então imagina 30 anos depois, você tem filme, tem literatura, tem muita coisa que pode chegar na cultura popular e contaminar a memória e o relato das pessoas. Então pessoas começaram a falar sobre alienígenas, sobre coisas que não falavam na época, em 47. E imagino que muitos relatos ufológicos, enfim, relatos de uma forma geral, elas acabam padecendo desse problema que é a possibilidade de contaminação, né? Seja por sugestão de quem está entrevistando, ou seja por, até como você comentou, parecia um trem, parecia, daí talvez a próxima vez que essa pessoa vai fazer referência à história, ela vai introduzir esse elemento que originalmente não estava no relato dela, né? E aí, enfim, como é que a gente pode confiar em algo assim? Exatamente. Nós tivemos uma discussão em uma live em dezembro de 2023, que para mim foi muito importante, onde eu discutia com os colegas que os ufólogos produzem o fenômeno. Foi o que você acabou mais ou menos de dizer isso, né? Os ufólogos contribuem para o rebuscamento do depoimento, colocando ali elementos que eles gostariam que houvesse e que já conhecem pelas tradições da ufologia, né? Esse que citamos é um exemplo disso. Quer dizer, onde está o valor de um depoimento que é totalmente encapado pela influência da própria ufologia? Hoje eu não tenho dúvida disso. Quantas vezes já pude presenciar a influência que nós, ufólogos, tivemos sobre testemunhas de casos conhecidos, casos clássicos. Eu, inclusive, divulguei dois ou três, sou responsável pela investigação, eu não gosto de usar a palavra pesquisa, de dois ou três, em que nós fizemos isso. Hoje eu paro e penso, falo, o que é isso? Como é que a gente pode ter cometido um erro desse? Recentemente, o que é mais interessante, um pesquisador aventou a hipótese de umas lendas urbanas, não sei se você chegou a ver isso nos dias para cá, e de fábulas que sempre existiram em Varginha através das décadas.
um senhor aqui, milionário, mas que era um pouco excêntrico e não tinha muito contato, e diz a lenda que ele fazia bruxarias, feitiçarias, rituais, invocando demônios e seres ultradimensionais, que é uma coisa que a ufologia hoje gosta muito, abrindo portais interdimensionais para que passassem alguns seres e tivessem acesso à nossa dimensão. E esses boatos sempre correram em Varginha, principalmente com base no maior deles, que ele tinha pacto com o demônio. A tal ponto que ele chegou a engarrafar um demoninho. Isso aí sempre correu em Varginha, esse tipo de boato. Eu nunca dei ouvidos para isso. Porque eu também, no começo da pesquisa do caso, eu me dedicava mais àquilo que também era o meu viés. Seres extraterrestres, disco voador, nave de outro planeta. Esse pesquisador agora fez isso. E nós, João Marcelo e eu, fizemos até um vídeo narrando estas lendas para dizer que essa contribuição dele é muito importante. Neste ponto que você acabou de se referir, até que ponto essas lendas que se incorporaram à cultura da cidade influenciaram as testemunhas para que elas narrassem aquilo que, segundo elas teriam visto, teria o aspecto de um demoninho estilizado, né? Pele marrom, olhos vermelhos, etc, etc. Será que os psicólogos de certas linhas poderiam aceitar essa ideia, que essa influência existe? Ou menos? Por quantas vezes essas testemunhas não ouviram das mães, dos pais, essas lendas, e um dia que tiveram um susto porque encontraram talvez uma pessoa num canto já escurecendo e saíram correndo, e o impacto emocional do contágio entre elas não provocou exatamente o fato de travestirem o que tinham visto com aquilo que a lenda sempre narrou. Mesmo isso é uma ação inconsciente, não deixa de ser, né? Também estamos sendo execrados, porque, segundo a linha dos ufólogos, nós estamos referendando o fato de que o que apareceu que eram demônios. Quer dizer, você vê como é a ufologia. Ela não aceita mesmo as hipóteses contrárias a dela. Então, eu acho que isso ilustra bem o que você acabou de falar. Tem que haver um estudo mais profundo, e existem. Nós temos dissertações e até teses que já recebemos de colegas seus do meio acadêmico que publicaram seus mestrados e até em doutorado um estudo profundo, até de psicologia, de sociologia, de antropologia, nesse sentido que eu estou me referindo, né? Um grande exemplo no país é a publicação em livro da dissertação de mestrado do psicólogo Leonardo Martins. Fez um estudo interessantíssimo, fica há muito tempo que não tem contato com ele. Fica aqui a sugestão para você, inclusive, quem sabe. Esse é típico do meio acadêmico mesmo e que pode tratar da ufologia à luz da psicologia. Sim. Não, já deixa eu comentar, voltar um pouquinho, você cita, fala muito também sobre ciência, metodologia da pesquisa, né, filosofia da ciência no seu livro. Acho que isso que você comenta sobre a interpretação daquilo que depois foi chamado um alienígena naquele terreno em Varginha. Acho que a ciência, o estudo da ciência nos ajuda a começar a pensar as coisas em termos de probabilidade, né? Em termos aqui, o que é mais provável? Então, isso que você traz é perfeito. Quer dizer, talvez as pessoas imersas num tipo de cultura popular, no qual histórias como essa de demônios, por exemplo, são comuns, né? Eventualmente, em um dia, enfim, talvez num dia ruim, final do dia, com iluminação não adequada, enfim, tudo isso contribui para que a interpretação delas sobre algo que elas viram possa ser diferente daquilo que de fato elas viram, né? E aí a gente pergunta, eu não sei exatamente o que pessoa, o que elas viram naquele lugar, mas assim, pensando em termos de probabilidade, é muito mais provável que aquilo que aconteceu, que aquilo que foi visto é algo desse mundo, uma pessoa, por exemplo, e isso houve uma má interpretação das, não é, isso eu não falo nem em má fé, má interpretação, isso acontece muito, a gente vê alguma coisa e imagina que está vendo outra, né? E é muito mais provável, se nós pensarmos numa escala assim, de probabilidade, do que uma nave alienígena ter chegado até a Terra de forma indetectável, né? Pelo menos detectável para quase todo mundo, caído próximo à Varginha, esse indivíduo, esse alienígena ter caminhado até esse ponto e lá ficado por um tempo. Então, isso me parece também falta muito na ufologia, que é essa questão enfim, pesar qual é a probabilidade, qual é a chance de que um evento como a chegada de uma nave ou que você possa explicar um certo fenômeno, né, como a presença da alienígena,
ela é mais provável do que, enfim, um engano, alguma coisa explicável mundanamente, né? E aí, Bernardo, eu vou aproveitar e perguntar a você, você escreve no livro, nesse livro que você tem com o Carlos Reis, você fala do pecado original da ufologia, tem a ver com o que você comentou há pouco, né? Aquela história de que acontece algum fenômeno estranho, não há outra explicação para ele senão que aquilo foi feito por alienígenas. Então, seja círculos em plantação, animais que são encontrados mortos em algum lugar, eventualmente visões que as pessoas têm sobre eventuais criaturas ou luzes no céu, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, essa questão do pecado original da ufologia. Eu até me permitiria começar exatamente do seu comentário Claro. anterior. Acho que o descondicionamento de nós ufólogos, mental, né, de raciocínio, deve começar por aí. O que é mais plausível, eu não digo nem em termos de probabilidade, porque se nós formos admitir probabilidade, já tem que admitir que é provável que seres de outros planetas venham até aqui. Infelizmente, ou felizmente, não sei, para o meu alerta, muitos acham que eu sou radical demais, que talvez eu esteja equivocado no meu raciocínio, que seja. Mas eu acho que é muito mais utilizável o termo plausível do que provável. Por quê? Nós temos que nos recondicionar a ver as premissas do nosso raciocínio, desde lá de base mesmo. Né? Aquelas velhas conhecidas da lógica material que tem que se coadunar para levarem uma conclusão que delas seja decorrida. Mas se nós já começamos com o nosso viés de que são seres de outros planetas, não tem como raciocinar mais a partir daí. E aí então começa esse raciocínio. É plausível que seres extraterrestres venham até aqui? É possível que é uma coisa até época, nós também vamos para outros planetas. Eu só não consigo explicar até hoje como é que, se as nossas naves hoje, que voam a 80, 70 mil quilômetros por hora, levariam aí 100 mil anos para ir até o Sol mais próximo de nós, que seres muito distantes disso chegariam aqui tão facilmente, tão miúdos. Mas, então, se vemos o que é mais plausível, nós temos que ver se há outras hipóteses. Qual outra hipótese? Suponhamos que as testemunhas em questão estejam andando por ali, tenham sido avisadas por uma pessoa que estava ali próxima, cuidado, existe um tarado atacando garotas aqui, parece que até já está sendo procurado pela polícia, alguma coisa assim. Estava escurecendo. Hoje é um bairro repleto de construções boas. Na época não tinha nada por ali onde elas passaram. Porque, como dizemos por aqui, elas cortavam o caminho para chegar até a casa delas. Né? E o tempo não estava muito bom, etc. Passam cortando o caminho ali por um terreno que tinha um pouco de mato ainda, era um terreno baldio. Na hipótese, né? Vem alguém perto do muro agachado, se assustam por poucos segundos, nas minhas contas que eu fiz na hora lá, no dia seguinte o avistamento, 5 a 7 segundos, pela reconstrução que fizeram ali para mim. Pode ser que seja isso. E saem correndo, apavoradas, uma influenciando a outra, desceram por outra rua distante, chegaram exaustas em casa, chorando e gritando, dizendo para a mãe: vimos um demônio. E aí a coisa se desenvolveu até hoje. O que é mais plausível? Como você acaba de colocar de forma perfeita. Que tenha sido um ser de outro planeta que tenha vindo aqui, sabe-se lá por que meios, ficado ali no meio da cidade, num bairro bom da cidade, agachado em um muro, teria assustado algumas garotas? Ou é mais plausível que existisse alguém ali que se assustasse, psicologicamente se auto-influenciassem, travestissem aquilo, como dissemos aquela hora, das crenças delas, transformar aquilo em uma espécie de um monstro, por causa do susto, por causa do aviso que tinham recebido antes, do alerta da pessoa que estava ali, e chegar em casa apavorado. O que é mais plausível? Será que até no raciocínio, ou melhor, no raciocínio da própria pseudociência, nós podemos aplicar a navalha de Ockham? Devemos. E é exatamente o que é mais simples. Os ufólogos, nós ufólogos, não chegamos a pensar o quão é dificultosa a nossa ideia de convencer de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Aí eu digo o porquê, raciocínio, é apenas uma ideia, e sou, como eu dizia aquela hora, combatido. A minha pergunta é simples. Não ainda existe sequer prova de que seres de outros planetas existam.
que difere substancialmente das nossas crenças. A minha, por exemplo, sem qualquer constrangimento, eu acredito que existam seres em outros planetas. Seres. Agora que eles tenham desenvolvido uma inteligência a tal ponto de ter uma tecnologia capaz de vir aqui, e eu não posso imaginar como, e olha que eu já ouvi opinião de físicos, de astrofísicos, também eles não podem imaginar como isso é possível. Venham até aqui, não acredito nisso de forma alguma, eu já acreditei demais. Né? Então a gente faz um recondicionamento que a gente começa a ter um frescor mental no nosso raciocínio. No caso em questão, será que viram uma pessoa ou viram um ser extraterrestre? Uma coisa interessante que você mencionou, a hipótese da má-fé, da fraude, é a última com que eu trabalho. Quase não vejo nos casos de ufologia. Mas são as crenças, né? É a tentativa ou o desejo de se projetarem de alguma forma, mesmo não com muita má fé, não, porque isso é psicológico, é emocional, que as pessoas às vezes precisem se considerar importantes. E em termos de ufologia, então, isso é mato. Testemunhas de casos famosos e rumorosos tendem a cair na fase do estrelismo. Isso aí está comprovado nos meios da ufologia. Então, o que é mais plausível? Vira um ser extraterrestre ou um ser humano? O que é mais plausível? É muito simples essa pergunta. Assim considero, você não acha? Não, sem Os dúvida. ufólogos consideram mais plausível a origem extraterrestre. Sim. Não, e aí teria que fazer uma outra questão, né? Acho que o termo que você usa é perfeito, é plausibilidade, essa é a ideia, não probabilidade, né? Mas a gente poderia pensar, mesmo que se fosse algo que não fosse uma pessoa, como é que as pessoas saberiam que aquilo é um alienígena, né? Como é que é um alienígena? Se é que um alienígena existe, como é que a gente sabe que uma determinada criatura, se é que isso exista? Então, essa é outra dificuldade que eu tenho em pensar sobre ufologia, porque uma vez eu discuti com um ufólogo virtualmente numa sessão de comentários de um blog, de uma revista semanal da Veja, numa reportagem sobre círculos e implantações. E aí, o que eu perguntei para ele foi isso. Enfim, vamos imaginar que se esgote a pesquisa e se saiba que aquilo não foi provocado por seres humanos, o que eu acho impossível. Não tem como alguém dizer que tem certeza que aquilo não foi feito por seres humanos. Isso é improvável. Mas vamos, no exercício de imaginação, descartar a hipótese que aquilo foi feito por pessoas no círculo de plantação. Aí vem a pergunta, bom, e por que não anjos? Por que não insetos, Demônios. demônios, Deus? Por que não uma mensagem de... assim, aí a gente exclui a hipótese humana e vão sobrar ainda pelo menos centenas. Se você for falar com pessoas de outras culturas que elas têm, enfim, seres também mitológicos, por que não um ser mitológico de uma cultura que não seja nossa, que veio passear aqui pelo Brasil, Santa Catarina, Exatamente. círculo A aí, gente né? desprezaria a hipótese extraordinária, admitindo outras hipóteses mais extraordinárias ainda. Sim, Desprezando as primeiras e adotando aquela que já vimos adotando desde tenra idade e achamos que há uma diferença muito grande. Não há sim. nenhuma. E você menciona sempre, eu fico folgado, eu fico feliz de ver que uma pessoa com a sua formação e num site como este aqui pensa desta forma, porque a gente também tem um pensamento muito similar. Eu tive a oportunidade também de discutir com ufólogos, porque o que mais. Observe só, você já deve ter observado. Tudo para os ufólogos, inclusive aqueles que se auto-intitulam científicos, né? A nave estava lá. Ele fotografou a nave, que a nave se manifestou. Tudo é nave, nave, nave. Olha só, que a gente já parte do pressuposto que um UFO, um objeto, um AP, não sei o quê, seja uma nave. Então, uma nave extraterrestre. E eu perguntava exatamente isso. O colega dizia: a nave foi abatida e caiu em tal lugar, nós já sabemos disto, e essa nave foi recolhida e está lá para todo mundo quiser ver, e só que o dia que for liberado, que isso aí está tudo guardado, tudo escondido. É uma nave extraterrestre? É uma nave extraterrestre. Mas quem é de bom senso, tanto de ufólogo quanto de testemunha, pode me dizer o que é uma nave extraterrestre? Eu não posso imaginar o que seja. Não, porque esses seres está provado que vem aqui. Seres que vêm aqui. O que é um ser extraterrestre? Ah, é um baixinho, é o cinza, é o de olho vermelho, isso aqui. Tudo bem, eu sei que a ufologia tem uma vasta causuística nesse sentido. Mas como é que a gente pode afirmar que isso seja extraterrestre? Né? Se for uma bactéria disforme, ou se for um homem tão perfeito e bonito quanto nós, né? A gente brinca muito. Quer dizer, não tem jeito de se partir para isso
sem que se considere que nós estamos fazendo pseudociência, lamentavelmente. Vamos parar de fazer pseudociência? Eu até acredito que não, Guilherme. Eu acredito que nós devemos deixar por conta dos cientistas, dos filósofos, dos acadêmicos fazerem ciência sobre a ufologia, em torno desse fenômeno. A única coisa que eu tenho que lamentar é que o meio acadêmico, que o cientista tem toda a razão ao dizerem que eu me aprofundei, eu pesquisei, experimentei e vi que, por enquanto, não tem nada que preste. E eu tenho que concordar com isso. Sim, sim, Plenamente. Não é? Essa é a minha postura. sim. Depois que a sua live for divulgada, você, por favor, nós não combinamos nada em termos de retribuição ou de contribuição, contraprestação pela minha participação, mas eu vou, em público aqui, lhe solicitar uma coisa. Você vai na farmácia próxima e compra 10 caixas de pomada para passar no meu lombo, que depois que isso for ao ar, eu vou sofrer mais uma saraivada de pancadas no meu lombo, sem nenhum problema. Isso tem Sim, acontecido sim. desde muitos anos para cá. Não, Viu? eu tenho acompanhado, inclusive, já isso, né? E acho que isso diz muito sobre a questão de sair de um grupo social também, né? Que acho que muitas vezes a gente crê em coisas porque as pessoas que estão próximas a nós acreditam naquilo. Acho que muito da ufologia também tem isso, como religiões, enfim, grupos políticos também, né? A gente tem, de certa forma, a crença em alguma coisa, ela une as pessoas, torna as pessoas mais coesas, né? Em sentido de apoio social e assim por diante. Essa é outra questão que eu gostaria de fazer a você. Como é que Há um foi corporativismo nisso aí, provavelmente. é, também. Como é que foi essa. Não sei se o termo, se eu posso usar esse termo, se as pessoas da comunidade ufológica viram você como um traidor da causa, alguma coisa assim, a partir do momento em que você apresenta visões mais céticas com relação às alegações ufológicas. Apesar das afirmações que eu também fazia, do modo em que eu divulgava casos que eu estudei, eu já vinha sofrendo essa guinadazinha um pouco, gradativamente, exigindo da própria ufologia que se dedicasse mais a casos que tivessem um mínimo de credibilidade, se é que isso pudesse ser avaliado. Pode, pelo menos com relação à credibilidade da testemunha, a sinceridade dela. Como eu disse, eu particularmente trabalho com a hipótese da má-fé, da fraude em último, como última alternativa. Então eu já vinha sendo até um pouco combatido nisso, mas era uma discussão natural. Ó, tá vendo? Que é isso? Você tá ficando cético, não pode. Tudo bem. Até que em 2010, Carlos Reis e eu resolvemos fazer aquele livro. Nós levamos uns 3 anos para planejá-lo, escrevê-lo, corrigi-lo e publicá-lo. Naquele mesmo ano de 2010, o editor da revista UFO, hoje infelizmente falecido, ficou sabendo que nós estávamos fazendo esse livro. Então ele quis fazer uma entrevista comigo. Não, isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Vamos... Então, mas tudo bem, eu vou mostrar a isenção. Vamos publicar uma entrevista sua sobre isso, com esse enfoque seu, na revista. Eu, parabéns, maravilha, vamos sim. Então, ele me mandou 12 perguntas. À medida que eu ia respondendo as perguntas, por e-mail, né, na época ainda tinha lista de discussão e tal, e foi aumentando as questões, aumentando, até que ele resolveu convidar mais 5 colegas para fazer a entrevista comigo, para me entrevistarem. E aquelas 12 perguntas se transformaram em 91 perguntas. E ele teve que publicar em 2 edições, pela promessa que me havia feito, que não mudaria nada. Cumpriu a palavra. Mas a partir daí, eu virei a persona non grata número 1 da ufologia. Então, fazendo o livro e publicando, dando aquela entrevista para a própria revista. Para coroar tudo, o produtor, o diretor do programa fantástico, que até recentemente nós entrevistamos no canal João Marcelo, Luiz Petri, me ligou e falou o seguinte: olha, nós estamos fazendo um programa aqui de contraponto a vários casos, etc., várias situações, inclusive de paranormalidade. Queria uma rápida declaração sua sobre o caso Varginha. E me colocou no ar por menos de 10 segundos, dizendo o seguinte: não existe prova, muito menos de caráter científico, de que o que apareceu em Varginha era uma nave extraterrestre. Ponto, só falei isso. Aí aconteceu o que você disse que presenciou, né? Gastando um dinheirão até hoje com pomada para o lombo. Então a ufologia não aceitou isso muito bem, não. Mas eu tenho a grata satisfação de ver que fui aceito em outros meios, como os que já citamos aqui, vários outros ufólogos, que realmente valem a pena a gente trocar ideias e nos ouvem e a gente tem prazer e a evolução de ouvi-los também, o que é mais importante. Tem isso, de fato tem.
E por que você acha, Birajara, que é difícil, casos assim, casos como o seu, eles não são comuns, né? A gente vê uma pessoa que trabalhou, que atuou na área ufológica por tanto tempo e, enfim, depois, com o passar do tempo, começa a refletir um pouquinho sobre a posição e torna essa posição mais ética pública. Mas isso é uma coisa Mas, que a gente vê. perdão, eu não respondi a sua pergunta completamente. Você Não, diz como é que eles receberam, do que, isso, como foi tratado a partir disso? ok, Vou te isso. relacionar. Eu fui comprado, eu fui vendido, eu fui sediciado, eu fui torturado, eu fui perseguido. Enfim, é por aí. A última, até gostei muito. Eu gostei muito. E realmente alguns já têm essa opinião. Eu fui chamado pelo Exército e o Exército teria me feito a seguinte proposta: você cala sua boca a partir de agora e nós vamos te mostrar tudo o que nós temos sobre o caso. Fotos da criatura, filmes da criatura. Se deixar, a gente mostra até a própria criatura para você que está guardadinho. E eu concordei, fiquei quieto até 2023 agora, né? De 2010 até 2023, durante 13 anos. E voltei porque o João Marcelo me convenceu. Eu achei que realmente valeria a pena ter voltado. Então, até isso aconteceu. E essa última hipótese eu achei legal. Falei, beleza. Quem me dera, né? Enfim, quem dera, né? Exatamente. Mas acho que essa outra tônica, já que a gente encontra em muita história ufológica, né? A questão do acobertamento ou de supostos acobertamentos com homens de preto, com pressão do exército, da NASA. E assim, são histórias absolutamente, na sua maioria, pelo menos implausíveis, né? Coisas assim que. ah, eu vou trazer uma história de fora da conversa ufológica, mas quando as pessoas pensam, por exemplo, que os pousos lunares foram falsos, né? Imagina o trabalho que alguém teria em falsificar algo daqueles e o trabalho que alguém teria em manter todo mundo que participou em silêncio, de modo a ninguém mostrar alguma peça do cenário ou isso é inclusive há trabalhos científicos que indicam que o número de pessoas que poderia ter participado que para uma coisa dessa grandeza acontecer. Isso é absolutamente implausível, né, que aconteça um acobertamento desses. E o mesmo vale para casos ufológicos, né? Eu acompanhava uma reportagem sobre Varginha, e aí um ufólogo comentou que o exército americano veio e recolheu as peças de um lugar de uma nave que teria caído numa cidade aí próxima, em Minas, e assim, isso Eloy Mendes. é, isso é absolutamente implausível, porque assim como aconteceu em Roswell, imagina recolher tudo, nenhuma pessoa que está lá por perto pega alguma coisa para guardar para si e daqui a pouco mostrar para alguém que tem. Então, tudo isso assim, as histórias elas se amarram de formas que são assim implausíveis, para dizer o mínimo, né? Que envolvem acobertamento, alegações extraordinárias, coisas assim que são dignas das conspirações mais incríveis que a gente possa pensar, né? Além de se adaptarem àquilo que os investigadores querem. Como nós estamos falando desde o começo da live. Por exemplo, nós temos o depoimento de um casal que de madrugada teria visto um objeto alongado, fusiforme, que eles compararam a um pequeno submarino voando ali, avariado, soltando fumaça, com um buraco, e pronto. Aí, muitos da ufologia disseram que aquilo ali era a nave, né? Claro, a nave, que havia se espatifado por ali e os seres foram desovados de alguma forma. Aí chegaram à seguinte conclusão: poxa, mas se uma nave tivesse caído, porque é pertinho de Varginha, 10 quilômetros do perímetro urbano, né? Hoje até é perímetro urbano já, porque a cidade evoluiu muito. Se tivesse caído ali, não é possível que ninguém tenha visto. Ninguém viu, a não ser os dois ali voando baixinho. Onde foi parar isso? E explosão, sei lá. Então, não. Aí os ufólogos começaram a pensar de forma mais racional, entre aspas. Não pode ter caído por ali. Aí alguém surge posteriormente, dizendo, um ano depois, que teria visto a queda uma semana antes, numa fazenda no município de Três Corações. Só que ele não apresentou outras testemunhas, nós fizemos uma busca ali no local dos fazendeiros, de pessoas que moram ali, ninguém viu nada. Então, esses mesmos ufólogos, opa, isso aí também não é verdade. Não tem lógica isso. Como é que pode? Aí surgiram recentemente, caiu em Eloy Mendes, que é pertinho de Varginha. Quer dizer, não caiu em Varginha porque ninguém viu, Três Corações é mentira, segundo eles. E lá em Eloy Mendes é próximo, é um meio rural muito próximo ali, tem lógica. Quer dizer, a nave foi abatida, passou por cima de Três Corações, quicou em Varginha e explodiu em Eloy Mendes.
É o que a gente pode concluir, Sim, né? não, Mas e eu vou adicionar, não sei Bijara, isso, você obviamente conhece a história muito melhor do que eu, mas eu vi também que o governo americano já estaria monitorando essa nave chegando e conseguiu mandar pessoal e equipamento e aeronaves que pousaram, sei lá, primeiro em Campinas, depois foram para lá nesse meio tempo, então conseguiram rapidamente limpar a área da queda, mas na grande história do caso, tem histórias interessantes, né, detalhadas desse tipo de coisa. Talvez seja até curioso a gente comentar isso aqui. uhum, Um já falecido ufólogo da velha guarda, muito conceituado nos meios, autor de livros, ligou para mim no Rio de Janeiro e falou: Olha, eu conheço um controlador de voo que me disse ontem que a Força Aérea Brasileira e, por sua vez, o Exército foram alertados de um grande movimento de OVNIs aí na sua região e que um desses OVNIs, pela baixa altitude que desenvolvia e por ter desaparecido dos instrumentos de rastreamento, teria caído. Imediatamente nós tentamos achar esse controlador de voo. Ele foi encontrado. Olha, realmente nós recebemos esse. Isso é depoimento para nós. Recebemos esse aviso e a Força Aérea foi em cima e encontrou a nave. A partir disso, a própria ufologia afirmou e ainda afirma que o NORAD derrubou essa nave. Mas como assim o NORAD derrubou a nave? O NORAD é um sistema de rastreamento do espaço aéreo, né, de segmento por instrumentos de objetos em voo e até em órbita, etc. O NORAD não tem nenhuma arma de raio laser, porque a ufologia afirma, foi derrubado com raio laser disparado pelo NORAD. Olha, não sabem nem o que estão falando. O NORAD não tem arma nenhuma. Ah, então, de onde que você tirou? Tirei do livro do Birajara. Como assim do livro do Birajara? Eu publiquei um livro, a própria revista UFO publicou um livro em 2001 sobre o caso Varginha, que eu fiz questão de narrar a história do caso e nada mais do que isso. Que de interessante e de narrativa, né, que é a expressão tão usada hoje, constava da história do caso. E ele mostra, em uma das lives, as páginas do meu livro de onde ele tirou isso. Só que você vai ler lá, não tem nada disso. Tem essa menção que eu fiz aqui. E recebemos de um terceiro, que por sua vez de outro terceiro, tinha sido alertado que o NORAD alertou a Força Aérea Brasileira que havia caído alguma coisa por aqui. Ele já afirmou que no meu livro eu afirmava que tinha sido abatida pelo NORAD. Aí ele leu em público esses trechos e ele foi ficando sem graça, ele viu que eu não estava afirmando nada disso, os próprios textos que ele lia, falou, bom, não foi bem o NORAD, né? Mas foi por aí. A gente pode afirmar que o NORAD brasileiro, ele na maior tranquilidade. Ótimo, parabéns, voltou atrás, isso é positivo. Não estou criticando negativamente, não. Estou aplaudindo essa atitude. sim. Não, e eu vou voltar para o ponto anterior, né, que essa dificuldade de voltar atrás ou de reconsiderar a posição. A que você atribui a isso? Porque poucas pessoas, ou tão poucas pessoas, têm um caminho parecido com o seu, assim, de parar em um certo ponto e pensar que esse tipo de relato é insuficiente, de evidência é insuficiente para estabelecer que existe vida fora da Terra e que ela vem nos visitar, né? E que isso tudo não constitui evidência boa disso, né? As necessidades das pessoas são muito complexas, né? Tão complexas que são muito consideradas por todas as áreas de estudo das ciências humanas. A crença exacerbada retrata exatamente a necessidade que o ser humano tem de transcendência, de compreender a própria vida, atribuindo as agruras dessa própria vida aos planos superiores, etc. E isso hoje é projetado na ufologia. Quando alguém diz e vem, chega e diz que Deus foi transformado em outros deuses, esses deuses foram transformados em espíritos, e esses espíritos hoje se transformaram em extraterrestres. Amanhã não sei no que se transformarão. Isso é uma evolução histórica muito grotesca que alguns fazem, mas com razão. Né? Então, a crença hoje da ufologia, arraigada demais, deve ser exatamente a isso. A necessidade da pessoa. Ela substitui, muitas das vezes, a crença religiosa para seres de outros planetas. Tanto é que existem correntes aí fortíssimas afirmando que seres extraterrestres são anjos, outras que são demônios, né? E que vão fazer um arrebatamento. Existe a figura de um anjo, entre aspas, que é o comandante Ashtar Sheran, que você já deve ter ouvido falar, que seria comandante de nada mais, nada menos do que 15 milhões de naves estacionadas atrás da órbita de Marte. Atrás da órbita de Marte, não sei muito bem o que é isso, mas está lá. Estão lá. 15 milhões de naves.
esperando para o arrebatamento. De onde vem isso? A não ser da crença religiosa? São exemplos dos pequenos que eu estou citando. Então, Guilherme, eu acho que exatamente isso. É a crença exacerbada que faz com que a pessoa adote essa postura. Mas isso não é um direito dessas pessoas. É óbvio que é um direito dessas pessoas. Ninguém está discutindo direito aqui, não. De forma alguma. Nós estamos apenas estabelecendo uma diferença entre o que é testemunha público que tem essa crença de ufólogo que se diz científico que tem essa crença e tenta impô-la em público. Aí começa a complicar. Você deve ter ouvido colegas seus do meio acadêmico, cientistas, que costumam gritar contra isso. As crenças das pessoas nessas áreas, como parapsicologia, ufologia, enfim, pseudociências, são totalmente respeitáveis, como qualquer crença é. Isso é um princípio constitucional, não resta dúvida. A liberdade de crença. Mas a partir do momento que eu pego as minhas crenças e começo a prejudicar pessoas, tanto fisicamente quanto mentalmente, e às vezes obscurecendo um estudo mais científico e de resultado de melhor credibilidade em torno desses temas, eu estou prejudicando. Você concorda com isso ou não? Se não concordar, é claro que você vai dizer que não. Não, não, concordo sim. E acho que já outro ponto aqui é que a própria liberdade das pessoas discordarem, né? O fato de Não alguém é? ter uma crença, como você comentou, a pessoa é livre para expressar a crença que ela tem, e acho que outras pessoas também são livres para discordar dela, enfim, apresentar razões e para fomentar uma conclusão que é diferente, né? Acho que isso a partir desse ponto que a gente aprende, se a gente não tem esse hábito de nós nos expormos a contrapontos, é muito difícil que a gente aprenda alguma coisa, né? Acho que isso, a pseudociência de forma geral, assim, e falando sobre ufologia, é uma área que ela tem, se a gente pegar, eu sei porque eu li, não tenho lido muito, mas li muita revista, livros de ufologia, e as histórias muitas vezes elas são narradas ipsis literis, quer dizer, a história como veio, ela vai, e aquilo, como você disse há pouco, é evidência de alienígena. Então, é pouco comum a gente ver alguém parando, olha, isso aqui a pessoa disse, mas, enfim, as pessoas também se enganam, a memória se contamina, eventualmente o ambiente, às vezes, ele não é bom para nossas faculdades sensoriais, elas não são boas em determinadas circunstâncias. Então, falta esse contraponto. Eu acho que o que você tem feito publicamente enfim, apresentar essas suas ideias que ligam o ceticismo à ufologia, ela é fundamental, né? Do mesmo modo que você disse que as pessoas têm a liberdade de crença, também há a liberdade de outras pessoas de se contraporem e argumentarem, né? Enfim, Isso é mostrarem jurídico. evidências que podem, razões que podem ser contrárias às crenças dessas pessoas, né? Claro, isso é jurídico. A Constituição prevê a liberdade de crença, consequentemente, a liberdade de não crença. Da descrença também, né? Se não for um termo pejorativo, mas que seja pejorativo. Então, todas as vezes que a ufologia age assim, como você narra, ela está criando um artifício no conhecimento que não tem utilidade. Assim acredito. Então, é importante que nós façamos uma modificação na nossa postura, principalmente do raciocínio. Quando nós afirmamos que somente essa hipótese é a plausível, ou não, nem se pensa em plausibilidade, é aquela que é afirmada como verdadeira e de forma totalmente sem prova, nós não estamos criando nenhum conhecimento válido, a não ser de curiosidade, de fascínio. E isso a ficção científica, as revistas de quadrinhos fazem muito melhor que nós. Assim penso. Sim, sim, sem dúvida. Pirajara, você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você tem, eu escutei algumas entrevistas suas recentes, e você fala também sobre, você cita, né, falou aqui hoje também sobre o ceticismo, né, como uma postura intelectual. E minha pergunta é, você se menciona inclusive alguns céticos, né, com os quais você conversou ao longo desses anos, e de que forma a sua visão foi influenciada por leituras sobre ceticismo, sobre filosofia da ciência também, e com conversas com essas pessoas que não são exatamente pessoas da comunidade ufológica. Eu sou um macaco de auditório de Carl Sagan, como muita gente é. Começa por aí. Daí eu Foi também, ele, eu também sou, é. acredito, claro, foi ele que disse que o ceticismo é, antes de tudo, uma virtude. E eu copio isso onde eu posso e repito. Virtude do quê? De uma postura durante a troca de ideias, a observação de fenômenos, a escolha da hipótese, e principalmente na hora da discussão se essa hipótese é válida ou não. Quando nós passamos para o campo do experimento científico, em que ufologia, vamos dizer que é quase impossível, né, para não sermos radicais, o ceticismo vale muito mais. Porque a ufologia é que nos faz ver a falsibilidade,
né? As hipóteses contrárias, para ver se aquela nossa é válida, se não é. O ceticismo é sinônimo de dúvida. Então, ele não é. Eu acho errado classificar. Eu acho errado dizer que existe uma classe de pessoas chamadas céticos. Eu acho que todo cientista, todo filósofo é cético por excelência. Ou deveria ser. Os ufólogos não. Mas precisavam ser. Precisam ser. Ceticismo é duvidar. Ceticismo é aventar outras hipóteses para ver qual é a mais convincente, né? Qual que tem mais fundamento. Eu conversei, é lógico, além de ler Carl Sagan, a gente brinca muito. Na ufologia, quem nunca leu O Mundo Assombrado pelos Demônios não tem nem ideia do que seja pensar, raciocinar. Cientificamente, ou à luz da filosofia da ciência, não sei. Eu conversei realmente com certos céticos e ainda converso. Eu citei muito o cético que anda sumido, não sei o que ele anda fazendo atualmente, que é o Kentaro Mori. Me chamou a atenção de aspectos importantes do meu trabalho. Ele não ficou lá, como se diz por aqui, né, vulgarmente, descendo a lenha no meu trabalho na ufologia, não. Ele fez isso também. E ao fazê-lo, ele me puxou a orelha em certas coisas que eu falei, puxa vida, ele tem toda a razão. Foi me despertando para esse pensamento de raciocínio mais correto. Quando eu entrei na faculdade, então, quando comecei a dar aulas e a ter contato com pessoas no meio acadêmico que são credenciadas nessas áreas e com um currículo invejável e que me ensinaram muita coisa, principalmente a pensar um pouco, não posso dizer que sou um expert nisso, aí que a coisa desandou mesmo. Apenas um fato ilustrativo, se falando de Mori, nós conversando uma vez numa boa, ele falou, não, você realmente está na postura muito boa, que eu gosto. Eu peguei e caí na besteira e falei, pois é, você viu, então agora realmente eu estou, né, eu nunca fiz nada dessas besteiras que colegas fazem. Ele falou para mim, você faz, ou melhor, você fez, e talvez tenha feito a maior besteira que a Ufologia Nacional já fez. Eu falei, eu? É, você. Ele falou, o quê? Você afirmou que o que apareceu em Varginha eram seres de outros planetas. Eu falei, não, você pega o meu livro que eu não afirmei esse lugar nenhum. Ele arranca um papel, como se diz aqui, arranca um papel de dentro da pasta e me mostra. Você assinou essa nota aqui, você e mais 5 ufólogos, na época de 1996. Os ufólogos abaixo assinados, etc., vêm a público declarar que estão convencidos de que o que apareceu em Varginha e se manifestou foi uma entidade biológica extraterrestre. Aquilo foi como se tivesse funcionado um raio na minha cabeça quando ele fez isso comigo. Ele tem toda a razão. E ao escrevermos o livro A Desconstrução de um Mito, eu tive a oportunidade de formalizar esta razão total que eu dei a ele e contei isso no livro. Você pode descobrir isso lá depois. Então, foi um dos momentos em que eu fui mais despertado para a necessidade de pensar de forma um pouco mais diferente do que eu pensava. E me permito, Birajara, comentar aqui. Acho que a sua história, eu falava com o Gabriel, que é o colega aqui do projeto, acho que a tua história, ela nos traz várias coisas interessantes para a gente pensar. Acho que uma delas é essa sua humildade intelectual, que é uma virtude, que a gente, nem todas as pessoas demonstram, né, como você tem demonstrado. Que, por exemplo, muitas pessoas, quando recebem críticas, inclusive críticas que são críticas diretas ao trabalho, que é o que aconteceu, como você menciona aqui, elas costumam muitas vezes se fechar, se defender, não aceitar crítica, ou eventualmente até aumentar, se agarrar mais àquela ideia inicial, porque elas não querem estar erradas de jeito nenhum, elas não aceitam Uma que aquilo. pirraça intelectual, né? Uma pirraça Exatamente. intelectual. É, Agora que exatamente. eu vou fazer. Exatamente. Agora eu vou dar um jeito de provar que eles estão errados, né? E com você foi uma coisa diferente, né? Você, enfim, ponderou aquilo, absorveu, pensou e, de fato, expôs os pontos que você considerava que, de fato, eram falhos na sua abordagem anterior, né? E conseguiu mudar a mentalidade ou a refinar a sua forma de pensar sobre o tema. Isso é uma coisa louvável. Poucas pessoas têm essa capacidade de fazer. ah, quanto tempo você ficou já na ufologia, assim, vamos pensar na ufologia mais crédula, por assim dizer? É isso, eu comecei a lidar com esses assuntos aos 13 anos de idade, mais ou menos. 13, 15 anos de idade. Não faz muito tempo, hoje eu tenho 70, vou fazer 70 agora nesse ano. Sim. Então foi de lá. E comecei exatamente como todo fólogo começa, recortes de jornal, lendo artigos, assistindo programas, e aquilo foi me fascinando, fascinando, ouvi depoimentos. Uhum.
de pessoas, comecei a tentar fazer uma coleta de depoimentos de forma mais sistemática. Eu achava que era um ajuntamento de, 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 de causos, né? Um dia meu pai narra um avistamento que ele teve, né, com um colega dele, ele era funcionário estadual, e, enfim, avistamentos de hoje, né? Claro que eu me permito, totalmente, sem constrangimento também, é, tentar analisar para ver o que teria sido avistado por ele, né? E que não algo estranho, não algo extraordinário, enfim, não entremos em tantos detalhes. Foi aí que eu comecei, continuei. Um belo dia, eu pesquisei um caso que é muito rumoroso no Brasil, conhecido da ufologia como um dos clássicos, que ocorreu em Baependi, em 1979. Não sei se você já ouviu falar no caso. Quando eu pesquisei esse caso, estudei este caso, eu fui levado pela professora Irene Gran, que já falecida, que era a rainha da ufologia no Brasil, era a nossa primeira dama, para fazer uma palestra sobre o caso e sobre ufologia na região, no Rio de Janeiro. E ali conheci Fernando Clément Pereira e tantos outros pesquisadores, e ali comecei a ficar mais conhecido nos meios, frequentar congressos. E assim fui até 2010, quando então aconteceram esses três eventos que eu resolvi me afastar e voltei apenas em 2013. Sim, então imagina, são décadas, né, Birajara, dedicadas à ufologia, e até o Gabriel e eu escrevemos um texto há pouco tempo falando sobre que uma das coisas que mais torna difícil as pessoas mudarem de opinião é investimento que elas têm com alguma coisa, investimento de tempo, investimento em dinheiro, investimento emocional. Quanto mais a gente investe em uma crença, mais difícil é a gente refletir sobre ela e eventualmente a gente considerar que a gente estava errado sobre aquilo. E a sua postura, ela mostra que, enfim, que existem exceções para isso, né? Que pessoas que dedicam muito tempo a alguma coisa e eventualmente elas chegam em um momento em que elas pensam, refletem e coletam razões e evidências contrárias e formam um novo raciocínio sobre aquilo, né? Então, e acho que isso eu costumo destacar acho, da sua história, uma das coisas que me parece mais interessante é isso, essa capacidade de, mesmo com o investimento que você teve de tempo, imagino, emocional, de dinheiro nessas viagens e entrevistas com pessoas, e chega a um ponto em que você dá um passo para trás e pensa, né? Enfim, é Eu possível não quero mudar a ser forma de pensar. fanista nem megalomaníaco, mas você dizendo isso, você me dá liberdade de comentar de fato. Eu sou filho único, meu pai era um funcionário estadual de alto grau. Abaixo dele, ele era um diretor financeiro na época, né? Diretor de finanças. Acima dele, nessa área, só o governador do estado. Esse sujeito ganhava bem, não era nenhum rico, mas ganhava muito bem. E eu, filho único. O que eu gastei na ufologia, sem constrangimento, de novo, é provável que eu já pudesse ter parado de trabalhar se eu tivesse guardado. Entendeu? Só que dirão os psicólogos que eu sofri uma guinada, mas continuo na mesma. Em termos, eu concordo. Eu continuo fascinado pelo assunto, continuo estudando o assunto. Tem um arquivo aqui que, se eu te mostrar, a câmera não dá para dar direito, você vai querer vir aqui para ver. É muito grande nesse tempo todo. Só que com este viés hoje, né? Com este pensamento hoje. Então, eu acho que valeu a pena. Hoje, eu vou repetir aquilo que eu disse no começo. Você pensa, acredita nos maiores mistérios, o mistério te dá uma sensação de que algo de importante está perto das suas mãos, e de repente tudo vira como virou comigo, e você começa a encontrar explicações científicas, claras, fundamentadas, demonstráveis. Isso dá um frescor mental muito maior do que o amor pelo mistério. Isso eu garanto. Eu concordo, Beatriz. E acho que outra coisa também que a gente muitas vezes não está acostumado a falar é usar a expressão não sei. Né? Há casos, ou enfim, há relatos de fenômenos, e não sei é uma boa resposta. De fato, a coisa que a gente não sabe, né? Não sabe, mas não saber não significa que aquilo que ocorreu é paranormal, ou é extraterrestre, ou é. Não, a gente simplesmente, nesse momento. Pontualmente, o que aconteceu? Eu não faço a mínima ideia, Exatamente. mas não vou substituir essa lacuna da minha ignorância por uma Exatamente, explicação exatamente. extraordinária. Mas a gente pode voltar até aquilo que nós falávamos há pouco, né? Eu não sei, mas pensando em termos de plausibilidade, alguma outra coisa que não seja um alienígena, por exemplo, né? Embora a resposta não seja, ela seja adequada, justamente porque a gente
acho que é errado a gente fingir saber coisas que a gente não sabe, né? E muita gente, acho que você escreve nesse livro com Carlos Reis, você comenta em algum ponto a, a carta de Brasília, me chamou a atenção o conteúdo de uma carta escrita em 97, né? E ela traz uma série de parágrafos assim que fazem alegações que são alegações, como você menciona o Carl Sagan, como Sagan tinha alegações extraordinárias, né? De que os alienígenas já estão aqui, que é algo estabelecido. ah, assim, ó, e a minha impressão sobre esse tipo de alegação é que são pessoas que fingem saber coisas que não sabem. Ninguém sabe isso, na verdade. A gente não tem evidência suficiente para afirmar uma coisa dessas. Bem pelo contrário, né? Até que a gente saiba, nós não temos evidência de visita alienígena. A gente nem sabe, como você falou há pouco, como são alienígenas, se eles, se seres fora da Terra inteligentes existem e se eles têm condições de vir aqui. Enfim, há muitas perguntas que a gente não sabe. E nós deveríamos saber antes de afirmar exatamente essas coisas, né? Que eles vêm aqui, raptam pessoas, enfim, fazem círculos e coisas assim, né? E nessa época aconteceu o Fórum Mundial de Ufologia, que a princípio traria 47 conferencistas internacionais, custeados por uma instituição que, inclusive, não vou narrar de maneira alguma, tem um aspecto religioso muito evidente, riquíssima, e dobrou o número de conferencistas. Que dobra isso aí é muito pouco, até nos assustou. Eu fazia parte da comissão de organização desse fórum, e um dia antes, ou 2 dias antes de começar o fórum, meu filho teve um problema no rim gravíssimo. Eu falei, opa, rim não se brinca. Ele tinha 14 anos na época, hoje tem 42. Quase tão velho quanto o pai. Então, ele teve que fazer uma operação complexa em um dos rins, tirou 85% de um dos rins. Hoje ele não tem nada ao contrário, é um touro forte, atleta e tal. Mas você vê um filho de 14 anos na cama ali, com sondas, etc., uma operação complicada, e vários dias internado, eu liguei e falei, claro que eu não vou fora. Né? E não fui. Mas o fórum culminou com a Carta de Brasília, que, dentre outras coisas, você percebeu muito bem, dirigida ao governo, né? Dirigida a órgãos governamentais, militares, etc., com as seguintes afirmações. Está comprovado que estamos sendo visitados por naves pilotadas por seres extraterrestres, que estão vindo aqui, e que podem vir com finalidades, etc., mas podem significar também um perigo para a segurança nacional. Esse tipo de afirmação, né? UFOs ou discos voadores são naves pilotadas por seres extraterrestres. Dentre outras palavras, é bom repetir. Aí muita gente assinou, o organizador me ligou, como é que você faz? Você manda aí? Eu falei, não vou assinar isso não, você está ficando louco, cara. Isso já naquela época. Como assim? Que covardia é essa? Covardia? Como é que alguém vai virar para nós? Qual é a prova que vocês têm disso? Não assinei. Não gostou nada, quase foi inimigo, depois voltou ao normal. Aí me liga da Argentina um ufólogo que tinha participado. Falou, eu gostaria de te avisar que eu saí de lá na hora que vieram com aquela carta, saí, fui embora e voltei para a Argentina. É realmente um absurdo aquilo. Mas outros 90 e tantos conferencistas assinaram sem pestanejar uma coisa daquela. E você definiu. Como é que se pode dirigir a um órgão ou a órgãos governamentais afirmações desse tipo? Há 2 anos, talvez eu seja bem combatido por isso que eu vou dizer aqui agora, apesar de que não citarei nomes, a respeito. Gente de conhecimento técnico, científico, gente credenciada tecnicamente para trabalhar em certas áreas, compareceu a uma reunião de homenagem à ufologia que foi feita no Senado no dia 24 de junho. Chamaram aquilo de uma audiência pública, foi nada, levaram alguns ufólogos, alguns espíritas, para fazer conferências sobre o assunto. E esse ufólogo simplesmente disse ao tomar a palavra em pleno Congresso brasileiro: está provado que estamos sendo visitados por naves de outros planetas. Birajara, Então, Guilherme, a coisa é mais grave do sim. que estamos imaginando, comentando e, eventualmente, até das brincadeiras que principalmente eu posso estar fazendo aqui, e peço perdão por isso para você e para o seu público. Não, Fala, eu senhor. não preciso pedir perdão por nada. Eu abri aqui o documento com a carta, eu vou ler os dois primeiros parágrafos, certo? Então, que é de conhecimento geral que o fenômeno UFO, representado pelas constantes visitas de veículos espaciais ao nosso planeta Terra, é genuíno
e assim tem sido confirmado independentemente por ufólogos civis e autoridades militares de todo o mundo nos últimos 50 anos. Aí o segundo item, que tal fenômeno já teve sua origem plenamente identificada, como sendo extraterrestre, Isso é mais grave do que a afirmação anterior. sim, Essa e que, afirmação. e que os veículos que nos visitam tão insistentemente provêm de civilizações tecnologicamente mais avançadas que a nossa, mas que coexistem conosco no universo. Aí eu vou aproveitar para ler o terceiro e o último aqui, mas tem obviamente mais. Que tais civilizações encontram-se num processo contínuo de aproximação da Terra e de nossa civilização planetária. E igualmente, essas civilizações, em suas manobras, na maioria absoluta das vezes, não demonstram hostilidade para conosco. Eles afirmam saber aqui coisas que nem astrônomos de departamentos de Harvard ou MIT ou a própria NASA sabem que é existência de civilizações fora da Terra e coisa assim. Então acho que isso que você, eu vou usar um termo aqui, Brasil, isso é irresponsabilidade intelectual, né? Você afirmar coisas para as quais você não tem evidência nenhuma. Ou a evidência é essa que está dentro do meu círculo de pessoas conhecidas que basicamente se retroalimenta, né? Eu acredito naquilo porque você também acredita e a gente vai compartilhando evidências de algo que fora da nossa bolha é algo que não faz sentido nenhum, né? E aparentemente acreditam mesmo nisso. São sinceros. Por isso que eu não gosto de trabalhar com a má-fé. Eu faço isso como última hipótese. Quando você usa a expressão eufemista, de que se trata do quê? Intelectual? Eu diria que é irresponsabilidade intelectual, né? São pessoas que afirmam Eu coisas que elas diria não que essa sabem. expressão, desonestidade intelectual. É, eu, sim, Muito respeito. Não gosto de trabalhar com essa hipótese. Então, acho que a sua, com essa palavra, eu digo. Então, o termo que você usa, eu acho que é bem colocado. é, assim, Até gostaria de comentar exatamente isso. claro, Está comprovado que estamos sendo visitados, essas excursões são cada vez mais constantes. Não é verdade. Está havendo um número muito maior de avistamentos de UFOs, de aparições de UFOs nos últimos anos. A cada ano que passa, vem se multiplicando exponencialmente o número de aparições de objetos voadores identificados. Não é verdade. Se me permitem, me perdoam os ufólogos que afirmam esse tipo de coisa com a maior naturalidade. O que vem aumentando por causa de internet, maior contato entre as pessoas, telefone celular, etc., são relatos, são descrições, 99,9% das vezes, equivocadas de interpretação. Interpretam objetos luminosos, conhecidos, de forma totalmente errônea, fenômenos naturais, cada vez mais balões, drones, então nem se fala. O drone hoje é a pedra no sapato da ufologia. Olha o que aconteceu em New Jersey aí, recentemente. Eram apenas drones. Aí vem outro ufólogo de lá, não apenas drones, o senhor tinha muito avião ali também, e é verdade. sim, Mas não, houve uma verdadeira invasão de discos voadores ou de UFOs. Não é verdade. sim, Como não é verdade esse aumento de avistamentos. Ao contrário, sim. tem Não, aumento de relatos, quase todos equivocados. sim. Não, e mesmo Birajara, se a gente considerar que há uma proporção, uma porcentagem de relatos que não são explicáveis, vale aquilo que nós comentávamos há pouco, a resposta para eles são, a gente não sabe o que é isso, né? Por enquanto, pelo menos, até que alguém diga, olha, isso foi um balão, é um drone, Pois é, alguma coisa. há fenômenos inexplicados Sim, ainda. exatamente. Sim, sim, Um pequeníssimo percentual. sim, sim, É isso. sim. E, de novo, isso não nos dá a justificativa para afirmar que eles são extraterrestres em origem ou qualquer outra coisa, né? A gente não tem evidência Ao no contrário, né? momento, né? Ao contrário, cientificamente, se você tem um número menor de acontecimentos, ou de repetições, vamos chamar assim, entre aspas, de fatos, deveria ser o contrário, para poder nos dar segurança de que existe. Porque quanto mais acontece, é um dos pressupostos que seja verdade. Não deveria ser. Agora, se é menor, se é pequeno, o pressuposto é o inverso do que os ufólogos afirmam. Concorda? Sim, de acordo, sim. E, Birajara, você está em Varginha, você fala de Varginha agora, isso? E, enfim, é um caso muito discutido aqui no Brasil, a gente inclusive já falou sobre ele, né? Eu gostaria de perguntar duas coisas a você em uma questão só. Como o Ubirajara de 1996 responderia à questão o que ocorreu em Varginha no final de janeiro daquele ano? E como o Ubirajara hoje responde essa mesma questão? O que ocorreu em Varginha em janeiro de 96? Em 1996, eu já dei a resposta, né? Contei, inclusive, aqui agora na sua live.
Para mim, eram entidades biológicas extraterrestres. Nós estávamos plenamente convencidos, por testemunhas de depoimento absolutamente difuso, que se perde nas brumas da plausibilidade. Tínhamos que fazer certas afirmações aqui, eu confesso, para poder escaparmos de certos apertos que a imprensa nos dá, por exemplo. Quantas são as testemunhas? De onde elas são? Militares, militares. Quando, na verdade, nós tínhamos apenas o depoimento de um cabo e de 2 soldados. Nada mais do que isso. Tínhamos todo um arcabouço de narrativas, essa expressão modista, que foi nos convencendo de que algo extraordinário estava ocorrendo. Por quê? Porque é muito fácil fazer essas associações com tudo que acontece. Eu falei isso recentemente, né? Alguém vai lá, vê que existia uma pessoa que fazia ritual de bruxaria, que produzia ou que permitia que demônios ultrapassassem portais tridimensionais. Então está aí, né? Está associando ao caso. Porque demoninho parece aquilo que as garotas narraram. Então, garotas, hoje sem mais. Narraram. Então, esse tipo de associação foi fácil demais a gente fazer, foi virando uma bola de neve e nós sempre com aquela ideia. Agora, uma coisa eu fiz e que me julgo no direito de repetir onde for necessário. Eu apareci no programa Fantástico dizendo o seguinte, no começo daquele boom na imprensa do mundo inteiro. Eu falei, algo está sendo acobertado em Varginha, nós não vamos ficar quietos e vamos investigar isso à busca de provas. Eu apareci no Fantástico dizendo isso e eu sou Caio também. O tempo passou e nós não descobrimos esta prova absolutamente nenhuma. Por isso que eu voltei e falei que não há prova de que apareceu uma nave extraterrestre em Varginha, depois no mesmo programa, 30, 20 e tantos anos depois. Então, eu justifico o meu viés dessa forma. Eu também tinha esse pensamento e mal sabia que ele era infundado. Hoje, como você me pergunta o que eu acho que aconteceu em Varginha, foi uma série de acontecimentos que tem que ser analisados à luz do folclore, analisados à luz das lendas, analisados às luzes de psicólogos que possam se dedicar ao estudo do caso ainda hoje, num desprezo total às testemunhas militares que tínhamos na época. Eu vou repetir isso aqui: desprezo total às testemunhas militares que tínhamos na época. Elas não são mais legítimas à luz da validade de um depoimento de coisas tão extraordinárias. É isso que eu quero dizer. Longe aqui de mencionar a imagem delas ou a honestidade delas. Não, eu não estou fazendo isso aqui. O que é que foi avistado em 1996? O que aconteceu? Aconteceu todo o arcabouço de um caso complexo, com várias histórias dentro de uma só, às vezes concatenadas e outras não, e que foram tidas essas histórias pelos ufólogos, ou seja, por nós ufólogos, como a aparição de seres de outros planetas. Hoje, eu vejo apenas isso. Histórias têm que ser reanalisadas de novo, desde o começo, para que detectemos quais foram os fatores psicológicos e sociológicos que influenciaram isso. E nada mais. Não acredito absolutamente que tenha sido avistado ser estranho ou seres estranhos, muito menos extraterrestres. Não acredito que tenha caído nave extraterrestre nenhuma, muito menos que foi apanhada por alguma força militar, escondida e acobertada. De jeito nenhum. Longe de mim. Mas eu não sei por que aquelas tais lambadas vêm tanto. Se o ufólogo que diz isso é desprezível e a opinião dele não deve ser considerada, por que insistem tanto, então, contrariamente a essa minha hipótese? Por favor, eu peço aos senhores que estão assistindo essa live e que são desses colegas que acham que eu estou completamente errado, e tomara que esteja, por favor, me convençam de que eu estou equivocado, porque se isso acontecer, eu vou falar para o Guilherme. Guilherme, aqui é aquele fulano que você entrevistou, lembra? Por favor, me dá um minuto que eu vou falar que tudo aquilo que eu declarei na sua live estava errado e que hoje eu penso ao inverso. Podem crer que eu vou fazer isso. Faça. Não, e acho que certamente o Birajara você faria isso, porque seria você fez esse movimento contrário, né? E
Acho que teria essa humildade intelectual de reconhecer. E eu concordo com você, eu adoraria que isso fosse verdade. Não é São histórias que a gente. fascinante, não, Guilherme? É fascinante. Sim, é fascinante. Espetacular. Já pensou que Sim, maravilha? sim, sim. Exatamente, acho que seria incrível, né? Essas histórias, Pô, muitas, seriam incríveis, né, se elas fossem verdade. Mas, como a gente comenta, a gente não tem evidência disso, então, né, a gente não quer acreditar, a gente quer saber, né? E o Birajara é eu uma outra. acho até que por aí que está a insinuação do Chris Carter ao colocar naquele pôster Believe, né? Uhum. do Do Mulder artifício. lá. Eu quero acreditar. Acho que esse quero acreditar foi sutilmente colocado pelo Chris Carter, exatamente por isso que nós estamos falando. Eu Sim. quero acreditar, mas infelizmente ele só não colocou isso. Não tem, exatamente. E o Birajara é uma curiosidade minha. Qual é a percepção das pessoas de Varginha sobre a história? Assim, claro, a percepção das pessoas é uma pergunta muito genérica, mas assim, a maior parte da população, ela tende a achar que isso é folclore, de fato abraça a hipótese ufológica. Como é que assim, a cidade está dividida? Qual que é a percepção do público da cidade sobre o caso? As pessoas que adotam essa hipótese que era ufológica é um negócio muito pontual, muito localizado. São pessoas que se interessam pela ufologia, que não são muitas. Há no intermediário desse nível de entendimento ou de interesse, as pessoas que acham fascinante porque folcloricamente, culturalmente é bonito, é bacaninha. Então essas pessoas vão no, no Memorial do ET, que é muito bem construído, digo de passagem, muito legal, e acham bonito, bacaninha, gostoso. Olha que beleza, a cidade se projetou com isso também, que ela se projetou muito mais por causa de outras razões, inclusive comércio de café no exterior, etc. Mas se projetou muito por causa do caso. E tem aqueles que eu julgo de maioria por fatores vários, muitos fatores, aliás, detectáveis facilmente, e são a maioria mesmo, que não acreditam absolutamente, ainda fazem, torcem o nariz, acham absurdo, não gostam que se toque no assunto e acham que desmoraliza a cidade. Então a coisa está dividida, eu posso dizer assim, até hoje. Sim, mas é interessante, né? O Birajara, uma questão, você mencionou o livro seu com Carlos Reis, está fora da edição, não sei, vocês têm alguma previsão de colocar o livro de volta, ou uma edição eletrônica, ou impressa? Qual é há planos para ele? Ou talvez uma segunda edição? Na segunda edição, acredito que não, que ficou um livro até grande demais. Nós tentamos esgotar ali, pelo menos naquela altura, o que podíamos. Esgotar definitivamente é impossível. Qualquer um que nos solicitar, a gente envia o PDF tranquilo. Qualquer pessoa. De graça, de graça. Tá ótimo, perfeito, bom saber. Birajara, uma última questão. Nós já havíamos combinado um tempo, a gente extrapolou um pouquinho, se você me permite fazer mais uma questão para nós encerrarmos aqui. Você está encerrando o que você quer. Estou à sua disposição. Não, então seguimos, tá tudo certo. Eu já queria Beleza. pedir para você, por exemplo, que tipo de evidência você funcionou para, ou que tipo de argumento funcionou para você nessa mudança de pensamento sobre a ufologia. Eu conversava com o Gabriel sobre esse tema, né? E a gente discutia assim, que tipo de evidência poderia convencer, ou pelo menos, não, talvez não convencer, mas poderia abrir um ufólogo para argumentação a respeito evidência no sentido de que aquilo que a ufologia tradicionalmente aceita, ela não é verdade. Eu não sei o que funcionou para você, que tipo de argumento assim você ouviu e de fato bateu em ti e você pensou isso faz sentido, assim, talvez o que eu penso esteja errado. Pode ser escapista a minha resposta, mas foi a falta de evidência. A evidência nenhuma. Se no máximo a gente pode chamar, entre aspas, de evidência anedótica, como já comentamos, mas provas que demonstrem uma origem extraterrestre, tanto de naves, de avistamentos ou de criaturas, não existe nenhuma, nunca existiu. Como não existe no mundo inteiro em torno da ufologia, nenhum caso. Você mencionou Roswell, e antes do nosso, foi aquele que mais repercutiu. Hoje o nosso repercute tanto quanto o Roswell, né? Aquilo que funcionou em mim eu já mencionei. A percepção de falta de evidência, aprendendo com colegas, principalmente da faculdade eu dava aula, estudando com eles, ouvindo deles, nos momentos de folga, inclusive, de como se deve raciocinar cientificamente. Que premissas utilizávamos? Premissas inválidas. Seres extraterrestres, uma vez que sequer existe prova de que ser extraterrestre existe? Eu acredito nisso, mas prova? Eu vou trabalhar nisso, num raciocínio lógico? Depois, alguma outra coisa, como um caso, por exemplo, ocorrido, que possa servir de segunda premissa para eu tirar uma conclusão desse tipo aí? Não existe. Ao concluir que este pensamento ufológico não encontrava fundamento,
e isso aconteceu por essas conversas, pela instigação dos céticos, não nego, nem quero negar, eu então resolvi mudar o meu pensamento. Foi isso que me fez mudar. Então não há nenhuma é, é, resposta complexa que eu possa até querer te dar aqui só para mostrar tipo, fazer tipo. Não, foi exatamente o que aconteceu. Estamos pensando de forma completamente errada. Só isso. Sim. E acho que eu vou perguntar uma questão, Birajara, que fizeram a você numa outra entrevista. O que você recomendaria a pessoas que têm interesse em ufologia? Eu acho que o que você falou se aplica a mim também. Quando eu era muito novo, eu colecionava, eventualmente, notícias em jornal, revistas, semanais que traziam reportagens sobre objetos voadores não identificados, né? E também tinha uma coleção, um acervo ufológico, alguma coisa eu ainda tenho comigo aqui hoje. E mas você fez uma recomendação interessante sobre estudar filosofia da ciência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, quando perguntaram a você, para pessoas que têm interesse nessa área de ufologia, né? E a sua resposta, ela é curiosa, assim, no sentido de estudo em ciência, ou algo assim. Toda a área do conhecimento, ou melhor, todo tema que diz respeito ao conhecimento é válido. Além do fascínio, que é um dos principais pontos com que até o cientista começa, né? Inicia, até o próprio cientista, o fascínio é importante nisso. As pessoas devem manter sempre, como eu mantenho e tantos outros mantêm, esse fascínio e esse interesse pelo assunto. Por que não? Porque ele é cultural também. Ele tem tanto reflexo em folclore, tem psicologia, não quero aqui me metendo na área dos psicólogos, mas tem sociologia, antropologia, então nem se fale, que está diretamente ligado ao desenvolvimento do homem, não tem dúvida disso hoje. Só que tem um pequeno porém. Quando me perguntam, e a pergunta que foi feita ali foi exatamente assim, o que você aconselharia a pais ou responsáveis por estudantes, por menores, que demonstrem, de repente, interesse por esse assunto? Eu aqui hoje completo. Não tirem, não cortem esse interesse, não, de maneira alguma. Mas façam tudo para que os filhos, as pessoas, os jovens, mantenham esse interesse na estante, como nós mantemos, né, até hoje, e vão primeiro buscar o seu estudo acadêmico, o seu estudo sistematizado, cursos superiores, entender de ciência e, principalmente, tentar compreender como pensa a ciência, como age a ciência. E isso é um papel da filosofia da ciência. Então, eles estudam isso antes, devem ser incentivados ao estudo filosófico e científico. Não se leia aqui estudo filosófico de falar bonito e nem de história meramente da ufologia, perdão, da filosofia, não. É localizado esse estudo, pelo menos de início, para que se possa aprender a pensar. Aí, os jovens, os filhos, as pessoas vão poder distinguir se devem ou não continuar nas trilhas de um estudo qualquer. Sem nenhum pecado. Ótimo, eu quero ufologia, eu quero estudo de estudador excelente, mas terão uma base séria antes para verem se realmente isto vale a pena. Naquela live, a expressão que eu usei e que me fez comprar mais 2 caixas de pomada para o lombo foi o seguinte: se não for assim, senhores pais, se não for assim, afastem seus filhos desse assunto. E não foi só porque desvia as pessoas, os menores ou os estudantes de um certo de pensamento de aprendizado. Não. É porque nos meios da ufologia, infelizmente, existem situações de ordem psicológica, eu diria. Alguns dizem até de ordem psiquiátrica, e eu não vou arriscar dizer isso, afirmar isso, que são realmente perigosos e que podem influenciar as pessoas. Mesmo que alguns ufólogos não concordem com isso e achem que eu estou exagerando. Mas aqueles que sentem isso na pele, que veem e percebem o que ocorre, vamos dizer nesses bastidores, sabem muito bem que a ufologia tem esse lado também. Mas até a ciência tem, né? Tem brigas, tem discussões, tem às vezes fraude, claro. Então eu acho que eu não estou cometendo nenhum pecado contra a ufologia. Mas eu acho que as pessoas devem se dedicar a um estudo sistematizado primeiro, organizado, para depois optarem o que deve escolher. Já era uma das coisas que a gente sempre pensa, né, quando a gente discute crenças mal fundamentadas, ou a pergunta é qual é o mal que isso pode causar, né? Qual é o mal, sei lá, em a pessoa acreditar que
há fantasmas na casa? Não sei se você já tem pensado sobre isso, assim, com pessoas que seguem na ufologia, ou, assim, não pessoas que trabalham na área, porque a gente sabe que aí pode ter investimento, sei lá, financeiro, interesse, talvez uma profissão, elas têm ganhos, né, e mantém a família com isso. Mas Nada. pessoas que são entusiastas, que eventualmente gastam dinheiro, que acompanham, não sei, se alguém perguntar pra você, bom, por que eu deveria deixar de acreditar nisso? Qual é o mal? Qual é o problema? Eu acho que um reflexo negativo disso, vamos chamar assim, já se prefere, que preferem chamar de mal, né? É exatamente desviar a pessoa de um pensamento mais correto, consequentemente mais sóbrio. E quando nós nos desviamos muito da sobriedade do pensamento, a gente cai em certos rumos, até de comportamento, psicólogos entendem isso, principalmente os da PCC, talvez não sejam muito convenientes. Até que ponto nós refletimos isso na nossa vida diária? Nossos negócios, no desenvolvimento dos nossos estudos, do aprimoramento das nossas credenciais. Então, eu acho que o grande mal pode ser estes rumos refletirem em certos aspectos da nossa vida que podem ser prejudicados. E aí complica. Quem não se lembra, agora vamos exagerar um pouquinho, quem não se lembra do famoso caso do Heaven's Gate, onde pessoas de uma seita ligada à ufologia acreditaram em um dos seus gurus, em um guru, porque toda seita é criada por um guru, você reparou isso? Toda seita. Dizem alguns psicólogos e psiquiatras, não eu, estou repetindo aqui, posso estar falando besteira, que todo guru não passa de um psicopata. E eu acredito nisso, pelo que me disseram. Pelo menos em termos de conhecimento vulgar da minha parte. Acreditou que o cometa que ia passar era uma gigantesca nave que iria levá-los em espírito para outro planeta. Simplesmente, beleza, eu quero isso, e suicidaram. Acho que é um grande exemplo disso. Eu já vi em cidades que são características de terem práticas místicas, serem famosas por conterem, abrigarem avistamentos de discos voadores, de fadas, de gnomos e outros mais. Eu já assisti isso muitas vezes durante os 40 anos que eu frequentei essa cidade. Não de suicídio, não. Peraí, não estou dizendo isso. Mas já assisti casos que o sujeito deixa toda a vida dele numa cidade grande como São Paulo, como Porto Alegre, como Curitiba, como Belo Horizonte, deixando tudo o que tem para certas seitas e indo para lá segui-las, prejudicando família, levantando-se às 5 horas da manhã e deitando às 6 da tarde para ir para a enxada lá em comunidades alternativas, nesta e em outras cidades mais próximas, inclusive uma seita ligada a discos voadores. O sujeito abandona tudo. Que? Sou louco, sou doido. Não. Médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, muitos, Guilherme, mas muitos mesmo. E essas seitas geralmente têm discos voadores como fundo. Então, os prejuízos podem ser evidentes na vida pessoal, familiar e social da pessoa. Podem ser. Não, é impressionante, né? E Forbes era coisas mais prosaicas, assim, o próprio tempo, né? Investimento, assim, que você poderia estar lendo coisas mais úteis, Útil. coisas mais interessantes, mais produtivas, né? Ou fazendo coisas melhores a você, a família, enfim, talvez ao invés de fazer uma vigília em algum lugar, ou, enfim, participar de um evento, ou alguma coisa assim, né? Que, Eu, enfim, eu quis dizer para os pais, né, ao invés de fazer os filhos lerem um livro de ufologia, façam ler artigos, etc., sobre os exoplanetas que têm sido descobertos, coisa mais espetacular que tem. sim, Né? É sensacional. sim, Vá ler artigos de astrônomos, uhum, de astrofísicos, de outros mais que estão aí tratando desses temas, né? sim, São fascinantes, são extraordinários. sem dúvida. Birajara, antes de agradecer a você, eu vou fazer um agradecimento ao Daniel Cordeiro, que foi colega cético que me passou o seu contato. Eu consegui falar com você E o por causa. Cordeiro é de onde? Desculpa, o De Daniel onde é o da Bahia, Cordeiro? né? Daniel Carneiro, meu grande amigo, um sujeito Isso, sensacional. Daniel Carneiro, exatamente. Carneiro. Isso, Daniel Carneiro, e a ele eu agradeço, Birajara, porque foi ele que nos oportunizou, né, o seu contato.
E o Birajara, agora um agradecimento a você. Eu falei a você antes de nós começarmos a gravação, e eu vou repetir aqui durante a nossa conversa, que eu li muitas coisas do que você escreveu na época de Varginha, isso em 96. Eu tinha 12, 13 anos na época, quase 13. Eu sou de outubro de 83. E eu cresci, né, lendo muita coisa sobre ufologia, e eu vejo que a minha trajetória, ela, de certa forma, ela é parecida com a sua. Eu comecei a ler Carl Sagan também depois. Eu acho que muito do que eu tenho, do meu interesse sobre pensamento crítico, sobre ceticismo hoje, ele não seria ou ele é parte, né, pelo menos dele, vem desse meu contato com a ufologia e de uma posterior reflexão sobre tudo aquilo que eu havia lido, havia acreditado. Então, acho que eu gosto muito da sua história. Acho que, como eu comentei, era um exemplo muito bom de humildade intelectual e também um exemplo muito bom, assim, dessa capacidade que a gente tem de refletir sobre as coisas sobre as quais a gente acredita, né? Acho que isso é que é muito importante, a gente não ficar fechado em alguma coisa enfim, e levar uma crença pouco refletida pela vida toda. Então, agradeço muito você ter disponibilizado o seu tempo, né, o teu conhecimento para compartilhar com a gente aqui e espero que a gente possa manter contato. Fico muito honrado com essas suas observações e feliz também. O Daniel Carneiro, que é um grande amigo, presenteou foi a mim a oportunidade de participar da sua live, viu? Sua e dos seus colegas. Impresso, então, os meus maiores agradecimentos. Muito obrigado. Mais uma vez, peço desculpas por alguma eventual falha ou desagrado que possa ter cometido, principalmente aos seus que assistem a sua live. E espero, sinceramente, que nós não percamos o interesse pelo assunto. Acho que o nosso interesse seja cada vez mais crescente no sentido de torcermos para que verdadeiramente ele possa ser tratado cientificamente. Por você, Ubirajara? Não. Por aqueles que são verdadeiramente credenciados na ciência. E se isso continuar acontecendo, como eu disse aquela hora, começam a acontecer já, esporadicamente, se isso continuar acontecendo, eu vou me embebedar com aquilo que eles publicarem, estudarem, concluírem. Até acho que se isso acontecer de grande escala, temas como ufologia ou parapsicologia, de que não tratamos aqui, vão deixar de existir e vão passar a se chamar ciência. Muito obrigado. Obrigado a você, Bernardo. Tomara, né? Aquilo que nós comentávamos há pouco, a gente gostaria muito que isso fosse verdade, né? Que existissem alienígenas, seria algo extraordinário. Mas até que nós não temos evidência, a gente espera, né? Se é que um dia a gente vai ter evidência disso. Você vai ter mais tempo do que eu para esperar, garanto. Birajara, obrigado, tá? Obrigado pela participação. Muito obrigado.